Peter Parker, também conhecido como Homem-Aranha, é sem dúvidas o super-herói mais popular da Marvel, e tendo seus direitos cinematográficos pertencentes à Sony, o Cabeça de Teia já recebeu 8 adaptações solo em live action, e mais algumas participações junto dos Vingadores, e sem dúvidas, ao longo de todos esses filmes, o Miranha acumulou diversas cenas incríveis, e nesse vídeo eu apresento a vocês um top 10 das cenas mais espetaculares do Homem-Aranha. Então se ajeita aí e vem comigo. Descobrindo os poderes. Iniciando pela era Tobey Maguire, Peter Parker recebeu seus poderes ao ser picado por uma super-aranha geneticamente modificada. E a princípio foi só uma picadinha, mas quando ele chega em casa, quase que ele parte dessa pra melhor. A ressaca foi cabulosa, mas seu corpo acabou resistindo e assimilando o DNA da aranha. E logo quando Peter acorda, já dá pra ver a diferença. Primeiro, seus problemas de vista desapareceram. Inveja, aliás. Mas não só isso, como o Peter também tava no shape trincadaço. Mas o Anaboval que me perdoe, mas o veredito é... Fake Nutty! Só que não foi o suco, né? O Peter usou literalmente veneno. Mas ok, partiu escola. E no refeitório, mais poderes do Peter apareceram. Primeiro, o sentido aranha, fazendo ele conseguir evitar a queda da Mary Jane. E melhor ainda, evitou que a comida caísse no chão. Desperdício aqui não. E o próximo poder a aparecer foi o da sua teia orgânica disparada de seus pulsos. E o descontrole do Peter fez com que ele arrumasse confusão com o maior guerreiro da Marvel, Flash Thompson. Flash, foi um acidente! O soco na boca dele é que é um acidente. E na luta o Peter já mostra uma agilidade e reflexos incríveis. Além de ter uma força esmagadora contra a do Flash, que é nocauteado com um socão. Nisso, Peter foge da escola e ao chegar a um beco escuro, mais um poder aparece. Os pelinhos de aranha aparecem em seus dedos, e ele já deduz que eles servem para escalada. E é uma cena muito legal dele perplexo escalando a parede. E por que parar em escalar prédios e não simplesmente saltar sobre eles, né? Mas numa distância maior era necessário o uso da teia. E aí o Peter vai tentando vários jeitos de fazer a teia sair. Vai, teia! Voa para o alto e avante, teia! Shazam, vai! Vai! Vai, teia, vai! E quando ele consegue, hora do salto de fé do Homem-Aranha. Que se arrebenta contra o Banner, mas tá ótimo. Descobri os poderes agora, né? Mas felizmente até o fim do filme o Peter dominou mais os seus poderes. Que bom, né? Porque ele precisou. Homem-Aranha vs Duende Verde. Na batalha final contra o Duende Verde, o Peter é jogado numa espécie de igreja abandonada. E pra ficar esperto, ele já toma uma explosão na cara seguido de um tratamento pra coluna. E essa combinação já deixa o Peter só a capa da gaita, no ponto que o Duende Verde queria, pra descer a porrada sem dó no Homem-Aranha. E o Duende é brutal e implacável, não dando brecha para nenhuma tentativa de reação do Miranha. E meio que dá para sentir o peso de cada golpe do Duende, amassando o Miranha, que estava completamente entregue. Mas, porém, contudo, todavia, o Duende foi falar logo de quem? Eu vou acabar com ela bem devagarzinho. Logo da Mary Jane. Aí o Peter acionou a força do ódio, que aliás nunca falha, e subjuga o Duende em força física e derruba uma parede em cima dele. Chegou a hora da vingança do Miranha, que desconta os golpes sofridos punindo o Duende Verde na porrada, que nem aguenta muito e já pede arrego metendo o louco, apelando pro sentimentalismo. Porém, essa pilantragem não funciona contra o Miranha, que percebe o planador vindo a milhão e se desvia. Porém, a idade pesou pro Norman, que é empalado pelo próprio planador. E só fui ver isso agora, mano. Olha onde essas garras acertaram. Acho que no enterro faltou um pedacinho do Duende, hein? É, né? Mas foi triste pro Peter ver o pai do seu melhor amigo morrer na sua frente. Mas foi um mal necessário. Homem-Aranha vencedor. Homem-Aranha parando o trem. Em Homem-Aranha 2, o vilão do filme foi o Dr. Otto Octavius, pros íntimos Dr. Octopus, e o cara deu um trabalhão pro Miranha. As lutas que os dois travaram são tranquilamente uma das melhores lutas dos filmes de super-heróis.
Porém, uma delas se destaca, que é a luta no trem. Os dois saíram na porrada com ele em movimento, gerando uma cena de luta extremamente criativa e divertida. Detesto você. Eu gosto de você. Ao mesmo tempo que só tinha uma galera ali tentando chegar em casa vivo. E o Octopus é implacável. Esses tentáculos não davam sossego, fazendo o Miranha se desdobrar durante a luta. E mesmo quando o Peter é derrubado do trem, ele se ergue mais uma vez para a fúria do Otto, que perde a paciência e começa a usar o pessoal do trem como munição. E como ele viu que o Homem-Aranha era imparável, ele aproveita essa distração para nocautear o maquinista, acelerar o trem até o talo, destruir os freios e, para completar, olha que legal, o fim dos trilhos estava logo ali. Daí o safado foge, deixando o Miranha para tentar parar o trem, mas isso nos gerou uma das cenas mais épicas dos filmes de super-herói. A princípio, o Peter faz duas tentativas falhas, uma tentando forçar a parada do trem usando seu corpo e as suas pernas, e a outra usando suas teias nos prédios, para ajudar na contenção do trem, mas eles não resistem. Só que nessa, ele percebeu que para dar certo, ele precisaria prender a teia em vários pontos de apoio, até que só resta dar seu esforço máximo para salvar todo mundo, tancando toda a tensão do trem forçando as teias, concentrada no seu próprio corpo. O Peter foi feito de corda de cabo de guerra, mostrando uma resistência absurda do seu corpo. A cara dele mostra bem o tamanho do esforço que ele estava fazendo, e esforço esse que valeu a pena. Por um triz, o trem não cai, mas o Homem-Aranha epicamente conseguiu parar ele. Mas esse feito absurdo exauriu ele totalmente, o fazendo desmaiar. Mas é muito legal ver o pessoal que estava no trem segurando o Peter e carregando ele para dentro, perplexos ao verem que o Homem-Aranha era apenas um garoto. É só um garoto da idade do meu filho. E chegando até mesmo a se colocarem na frente do Octopus para proteger o Miranha. Mano, essa cena é fantástica, mostrando toda a natureza do heroísmo. Não é só pelo feito de força, mas pelo salvamento absurdo que ele executou, mostrando toda a essência do que é o Homem-Aranha. Vilões em dose dupla. Na luta final de Homem-Aranha 3, os vilões vieram em dose dupla. Homem-Aranha e Venom se uniram para derrotar o Cabeça de Teia, e o Peter até tentou, mas estava sendo demais até para ele. Os vilões o dominaram completamente e estavam surrando ele sem dó. Mas, porém, contudo, todavia, o Harry surge epicamente explodindo o Homem-Areia e livrando o Miranha do domínio do Venom, salvando assim o seu amigo e firmando uma união sinistra contra os vilões. E o Harry representou muito bem, encarando o Homem-Areia de frente. E detalhe, para as chamas do planador, transformando o braço do Homem-Areia em vidro, mano. Muito legal. O Harry mitou demais, chegando até mesmo a finalizar o Homem-Areia. Mas ainda faltava um vilão para ser derrotado, e não seria fácil. O Venom surge pegando o Miranha de surpresa e conseguindo imobilizá-lo mais uma vez. Mas quando ele estava prestes a finalizar o Peter, o Harry surge mais uma vez para salvá-lo. E indiretamente foi responsável por mostrar para o Miranha a fraqueza do Venom a vibrações sonoras. Só que aí o Venom vem com as lâminas do planador para matar o Miranha. E aí o Harry salva o Peter pela última vez. Ele é ferido mortalmente igual ao seu pai, só que em vez de ser numa tentativa de matar o Homem-Aranha, foi para salvar a vida do seu amigo. Poético, né? E a partir disso o Peter vai para cima do Venom, indo logo na sua fraqueza, usando os canos, criando uma gaiola de vibrações sonoras que atormentaram o Venom. E o Peter até tenta salvar o Ed antes de explodir o simbionte usando uma das bombas do Duende, mas o Ed não aceita perder o poder e pula em vão para tentar salvar o simbionte, e ambos são pegos pela explosão, que finaliza os dois, encerrando a ameaça do Venom. Simplesmente épico ver a união sinistra do Miranha junto do Harry. Uma pena o seu sacrifício, mas pelo menos morreu como herói. E assim finalizamos a fase do Tobey Maguire como Miranha e partimos para a era do atrevido. Ah, garoto, como se atreve? Como me atrevo? Como você se atreve? Meu Miranha favorito, pode me julgar à vontade.
salvamento na ponte. Em um espetacular Homem-Aranha, o inimigo da vez do Cabeça de Teia era o Dr. Curt Connors, também conhecido como o Lagarto, e ele estava fazendo uma baguncinha numa ponte, atirando carros loucamente atrás de um certo cidadão, mas felizmente o Miranha chega para salvar ele da lagartixa bombada e da queda da ponte. Nisso vemos que o Miranha já tinha salvado vários outros carros, só que o Lagarto resolve vazar dali, ao mesmo tempo que um cara desesperado diz que seu filho está preso num dos carros. E aí o senso de herói falou mais alto. O Homem-Aranha deixa o Lagarto fugir e vai ao resgate do moleque, que estava aos prantos, mas o Peter logo tira a máscara, mostrando ser um cara normal, acalmando o garoto e logo o ajudando a se soltar. Só que para completar a desgraça, o carro começa a pegar fogo, queimando assim a teia que prendia o carro, deixando o Homem-Aranha numa posição difícil, e o moleque também voltou a ficar totalmente sem ação, mas o Peter sabiamente diz para ele colocar a sua máscara, e nisso ele fica confiante o suficiente para sair dali, só que o carro despenca, e o Peter age rapidamente disparando a teia e salvando o moleque da queda, completando assim um resgate, devolvendo ele ao seu pai, que ficou imensamente graças ao Peter. E gratidão essa que faria muita diferença mais pra frente. Cena dos guindastes. No final de O Espetacular Homem-Aranha, o Peter já tinha sido rendido e sua identidade exposta ao Capitão Stacy, mas ao ver a urgência da situação em deter o plano do Lagarto de transformar todo mundo em lagartixa, o Capitão libera o Peter, porém um pilantra safado ainda atira nele, acertando-o na perna e causando um dano considerável, limitando bastante sua movimentação, o que era um problema gigante, já que ele estava muito distante do Lagarto, que se encontrava na torre da Oscorp. Mas aí é que entra o cara que teve seu filho salvo na ponte. Ele mexeu os pauzinhos para que o Peter tivesse uma ajudinha. O cara mobilizou vários operadores de guindaste para criarem um caminho livre para o Miranha chegar até o Lagarto. Então ele só tá com um band-aid no ferimento e vai para cima. E mesmo mancando, ele começa a travessia, que parecia ter falhado, mas alguém surgiu para ajudar. E daí o Homem-Aranha desenrolou, nos mostrando uma cena fantástica do web swing / balanço de teia. Mano, essa cena é muito boa do Peter agindo em conjunto com a população para conseguir chegar até Oscorp e partir para derrotar o Lagarto. O melhor balanço de teia. Eu falei do web swing da cena anterior, mas sem dúvida o mais memorável é esse da abertura de O Espetacular Homem-Aranha 2. O Homem-Aranha surgindo mergulhando de uma altura absurda e se balançando magistralmente pelos prédios de Nova York foi fenomenal. Eles capricharam demais nessa cena, dando uma imersividade maravilhosa, fazendo a gente quase se sentir ali junto do Homem-Aranha. Mas logo em seguida, o Miranha segue um chamado para lidar com um certo Alexei Siksevich, mais conhecido futuramente como Rhino, pois ele tinha roubado uma carga de material radioativo, e o Peter já chega zoando com a cara dele. Oi, eu sou o Homem-Aranha, pode me chamar de Cabeça de Teia ou de Espetacular, só não me chama de meu amor. E após muita perseguição e destruição pelas ruas de Nova York, o Peter finaliza ele ao melhor estilo Homem-Aranha. Isso não acabaram ainda, aranha! Ah! Cena da Times Square. Ainda em O Espetacular Homem-Aranha 2, Max Dillon, durante uma manutenção na Oscorp, caiu em um tanque de enguias geneticamente modificadas, e com isso ele se tornou o Electro. E a princípio ele estava confuso e sem compreender bem os seus poderes, mas ele era guiado por uma fome por energia elétrica, que o guiou até a Times Square, e lá ele acabou não passando despercebido pela polícia, e por todo mundo que estava ali também, ao demonstrar seus poderes incríveis de eletricidade. E daí o incidente só foi escalonando com a chegada de mais viaturas. Deita no chão, agora! Pare! Deita logo no chão, agora! Não é minha culpa! E o Max fica muito assustado com a abordagem da polícia, e vai se irritando também. E o estopim é essa granada de fumaça que eles atiram nele, e então o Electro explode de raiva.
Sorte que o Miranha apareceu para evitar que esse cara virasse panqueca. Ainda bem que não é daqueles policiais que andam a cavalo. Então o Homem-Aranha assume a abordagem com o Electro, mas numa decisão equivocada, a polícia atira mais uma vez nele. E aí ferrou. O Electro perde a paciência e ataca, danificando o disparador de teia do Miranha. E o Electro, ao ver que perdeu toda a atenção pro Homem-Aranha, foca a sua fúria nele, realizando um ataque de eletricidade devastador, somado com um arremesso de um carro. Tranquilo pro Miranha, né? O problema é que uma galera no escadaria também estava na mira desse ataque. E para complicar ainda mais, tinha duas pessoas que estavam prestes a pegar no corrimão energizado pela eletricidade do Electro. E nisso, o Peter mostrou um raciocínio extremamente rápido, bolando um meio de salvar todo mundo, criando uma rede para parar o carro e já lança a teia para que os indivíduos não fossem eletrocutados. E detalhe, isso tudo com um lançador de teia apenas, e numa fração de segundos. Aliás, diz aí se você prefere lançador de teia ou teia orgânica. Eu prefiro os lançadores, mas enfim. Nisso, o Miranha concluiu esse salvamento épico, mas o Electro ainda precisava ser derrotado. E a luta retorna, com o Peter sendo acertado pelo Electro ao mesmo tempo que ele acerta ele com um hidrante, e ambos caem. Só que o Electro dá um boost nos seus poderes, absorvendo a energia da Times Square inteira, chegando a causar um apagão seguido de muita destruição. O Electro estava muito poderoso e devastando tudo ali. Só que o Miranha foi esperto e usou da estratégia. Ele atacou a fraqueza da eletricidade, acertando um jato de água no Electro, causando um curto nos seus poderes e deixando ele incapacitado. Mano, muito legal ver o Peter trabalhando junto com os bombeiros para derrotar um vilão. E melhor ainda, ele lá usando um chapéu de bombeiro, mano. Esse Miranha era sensacional. Tá legal, já chega. Valeu, Mike. Isso aí. John? Valeu. Pena que infelizmente sua trilogia não foi fechada, e a era Andrew Garfield como Miranha chegou ao fim, e o Tom Holland assumiu o manto. Homem-Aranha na Guerra Civil. Eu lembro até hoje do dia em que saiu um trailer de Guerra Civil e a internet vindo abaixo com a revelação que o Cabeça de Teia estaria na batalha. Oi, galera. Finalmente o Homem-Aranha estaria no MCU junto dos Vingadores. E de fato o Miranha mitou bastante na batalha do aeroporto, só que ele deve ter herdado o atrevimento do Andrew, porque ele já chega roubando o escudo do Cap, se revelando como a arma secreta do Tony, e mais pra frente o Peter ainda chega a sair na mão com o Steve, chegando a dar um certo trabalhinho, acertando umas porradas no velho. Mas a experiência e esperteza do Cap fizeram ele virar o jogo rapidinho. E deve ter sido uma honra pro Peter apanhar do ídolo dele, né? Mas enfim, vamos voltar para as vitórias do Miranha. Ele também enfrentou sozinho a dupla Falcão e Soldado Invernal, e o Peter humilhou os dois completamente. A força absurda do braço de metal do Bucky não foi nada perante a força do Miranha. E o Falcão até tenta fazer uma graça, mas o nível do Miranha tá um pouco acima dele. E quando o Peter dispara as teias nos seus propulsores, já era. E detalhe que toda a falação do Peter durante a batalha buga totalmente a mente do Falcão. Eu tenho que admitir, é incrível. Eu não sei se você já esteve numa luta antes, mas geralmente não se fala tanto. E o Bucky também tenta a sorte, mas no final ele acabou na mesma situação do Falcão, completamente presos e humilhados por um adolescente. O Falcão só consegue descontar um pouco a raiva, mas logo o Peter volta pro combate, onde ele foi crucial para a derrota de um inimigo colossal. O Homem-Formiga deixou para revelar seu poder de ficar gigante bem na Guerra Civil. Momento épico, diga-se de passagem. E com isso, ele criou a distração perfeita para o Cap e para o Bucky chegarem até o Quinjet, já que ele sozinho ficou enfrentando a equipe do Homem de Ferro. E o cara deu um trabalhão, ele segurou a bronca sozinho, mesmo contra vários adversários. Mas a farra não duraria para sempre. O Peter, como bom nerd, bolou uma estratégia baseada numa que ele viu num filme de Star Wars. Aí, gente, já viram aquele filme antigão? O Império Contra-Ataca? O Peter usou suas teias para imobilizar as pernas do Homem-Formiga, e assim ele abriu uma brecha para o Tony e para o Rhodes acertarem um golpe certeiro para nocautear o gigante. Belo plano do Miranha, pena que...
Mas mesmo assim, méritos totais pro Peter pela derrota do gigante e por todas as mitadas na batalha do aeroporto. Sentido Aranha contra os drones do mistério. Em Homem-Aranha Longe de Casa, o Peter teve como inimigo o roteiro... Quentin Beck, mais conhecido como Mistério, que se utilizava de drones com tecnologia Stark para criar suas ilusões e enganar todo mundo. E na batalha final, o Peter precisou se provar, enfrentando os drones só na base do arrepio do Peter / Sentido Aranha. Vamos lá, arrepio do Peter. E foi lindo de ver o Peter lutando totalmente às cegas, com várias acrobacias e piruetas, destroçando drone por drone. E quando viu que estava dando ruim para ele, o Mistério ignora protocolos de segurança, para que mais drones atirassem, mesmo ele estando próximo. E o que poderia dar errado, né? Bom, mesmo baleado, o Mistério é um grandiosíssimo de um safado, e tenta passar a perna no Peter mais uma vez. Porém, o poder do Sentido Aranha prevaleceu mais uma vez. Você não me engana mais. Cena fantástica. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Brincadeira, a cereja do bolo eu deixei pra cena bônus. Aranhaverso. Mano do céu, os meses antes da estreia de Sem Volta Pra Casa foram surreais. Todo mundo especulando se Tobey e Andrew estavam de fato no filme. Tivemos montagem fake que no final não era fake, e também tivemos o atrevido negando na cara de pau que não estaria no filme. No, listen, I'm not in the film. I love Spider-Man. Você mentiu! Mentiroso! Mas na real eu achei isso muito bom. Parabéns Andrew por manter o segredo, e parabéns demais a Sony por ter segurado a surpresa até o dia da estreia do filme. Porque se a gente soubesse antes, seria muito legal, mas será que geraria essa reação? Pois é, mano, que momento fantástico poder ver esses dois retornando como Homem-Aranha. E também dando um suporte emocional pro Peter Holland, após a perda dele da tia May. Ela falou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Talvez ela não tenha morrido por nada, Peter. Mas também ajudaram na batalha que ele tinha pela frente. Primeiro ajudando a criar as curas para todos os vilões e renovando o meme maravilhosamente. Peter! Oi? Desculpa, era com ele? Você? E a interação entre os três é sensacional. Eles conversando na Estátua da Liberdade é impagável. Eu já lutei com um alien feito de uma gosma preta uma vez. Mentira! Eu lutei com o Alien também, só que ele era roxo. Eu queria lutar com o Alien. Mas os vilões logo começam a chegar e o combate se inicia. E a princípio os três miranhas não estavam conseguindo ser efetivos em combate. O trabalho de equipe estava precário. Eles estavam mais se atrapalhando do que se ajudando, sendo necessária uma parada técnica para acertar a estratégia do time. Eu amo vocês. Vamos nessa. Vamos embora. E aí sim deu gosto de ver os três Homens-Aranha trabalhando em equipe. Poder ver eles atirando as teias juntos e prontos para o combate foi épico demais. Daí a luta reinicia, só que agora com os miranhas em sintonia, as coisas começam a dar certo, e eles vão curando vilão por vilão. Homem-Areia, Lagarto, o Electro estava muito overpower, então o Octopus deu uma ajudinha, usando a tática da vigarice e conseguindo aplicar a cura no Electro. E aí beleza, todos os vilões foram curados. Ou será que não? Pois é, ainda faltava o Duende Verde, que já chega explodindo tudo. Mas após uma batalha épica com o Peter Holland e uma última lição ensinada pelo Peter Maguire, que se já estava com dor nas costas antes, depois dessa ferrou de vez, no fim o Peter Holland decide aplicar a cura no Duende, livrando Norman Osborn do seu alter ego maligno. E após a decisão do Peter Holland de ser esquecido para salvar o universo da destruição, os três Homens-Aranha tiveram sua despedida. Olha, valeu. Mano,
Que cena maravilhosa e que evento incrível a Sony nos proporcionou, reunindo as 3 gerações de Homem-Aranha, entregando tudo e mais um pouco que os fãs pediram num filme extremamente espetacular. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Diz aí qual a sua cena favorita do Homem-Aranha, ou qual o seu Homem-Aranha favorito, ou alguma cena que faltou. Eu acho que nos vemos na próxima, fiquem com Deus e tchau!